O tema do nosso vídeo de hoje será: o tempo revela o jardim. E o que o tempo revela sobre mim? Oiê, sejam bem-vindos. Eu me chamo Luara, sou paisagista e aqui nós refletimos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Eu te convido a puxar uma cadeira, a sentar aqui comigo para a gente bater um papo, porque a ideia é essa, um bate-papo. O fator tempo, se tratando de um jardim, se você é paisagista, se você trabalha no ramo de alguma maneira, você vai saber que o fator tempo, ele é imprescindível, ele precisa ser pensado desde a concepção do projeto. Se ele for ignorado, vai tudo por água abaixo. Vou te dar um exemplo. Você pensa plantar uma árvore que é de grande porte, mas quando ela chega era uma mudinha de 1 metro, e você plantar no lugar errado, você plantar próximo a edificações, você plantar próximo a piscinas, que depois ela vai crescer e vai fazer sombra num lugar que você não queria sombra de jeito nenhum, mas você não sabia, ou quando foi projetado, a pessoa simplesmente colocou uma espécie ali, e quando você for plantar, ah não, essa daqui tá mais bonita, vou levar essa outra, e plantou no lugar errado. Ou seja, você já pensou no tamanho do caos que pode dar você não levar o tempo em consideração em um projeto. Fique com isso em mente. Dito isso, o nosso versículo base de hoje será Mateus, capítulo 6, versículo 21, que diz assim: porque onde estiver o seu tesouro, é Jesus falando, tá? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O tempo, ele vai revelar onde o nosso tesouro está, ou seja, o nosso coração. Eu costumo dizer que tudo que nós focamos expande, ou seja, onde nós decidimos focar vai expandir. Só que o que acontece? Muitas das vezes, igual o exemplo que eu dei da muda e do projeto, nós só vamos dar conta disso lá na frente, depois de um longo tempo ter passado. E é isso que acaba acontecendo quando nós alocamos o nosso tempo no lugar errado e não damos conta, a gente só vai vivendo, a gente vai só tocando a vida. Mas aí vem a pergunta: como saber se eu estou alocando o meu tempo no lugar errado? E eu vou te responder com uma pergunta, porque isso vai nos levar a refletir. O lugar que nós estamos alocando o nosso tempo é o local que Deus me mostrou? É o lugar que Ele me falou para alocar o meu tempo? É o local que Ele me mostrou para focar? Tá, mas aí você pode perguntar: Lu do céu, mas como eu sei se o lugar que Deus quer que eu foque o meu tempo? Como eu sei disso? Como eu sei onde Deus quer o meu coração, o meu foco, minha energia, o meu tempo? Presta atenção em mim. Se nós realmente quisermos a resposta para essa pergunta, nós vamos dedicar tempo em relacionamento com Deus. Nós vamos perguntar para Ele, nós vamos dedicar tempo conhecendo Ele. Nós vamos intencionalmente buscar, não vamos esperar ter vontade de buscar, nós vamos nos posicionar para fazer essa busca de uma maneira intensa, de uma maneira ativa. Se nós quisermos construir esse relacionamento e focarmos tempo, energia nessa construção, dentro desse relacionamento, você vai entender como Deus fala com você. E essa resposta para essa pergunta e para muitas outras vai sair de dentro desse relacionamento. Busque de todo o seu coração, se rasgue na presença dele. O meu objetivo aqui com esse vídeo é compartilhar com você uma reflexão que eu fiz olhando para minha própria vida, que é aproveitar esse início de ano, um momento de reflexão, mudanças, entender quais os posicionamentos que a vida está nos pedindo, né, dentro da realidade de cada um, dentro da agenda de cada um, para olharmos realmente para as nossas agendas de uma maneira analítica, sabe? Eu tô tentando fazer isso e é por isso que eu
decidi compartilhar com vocês e entendemos com profundidade mesmo, com números, com dados, em que nós estamos dedicando o nosso tempo. Porque com o passar dos anos, é nisso que nós focamos, que vai expandir e que vai revelar qual foi o nosso foco, vai revelar quem nós somos. Trazendo de uma maneira bem prática, uma coisa que eu estou tentando fazer, que eu estou tentando implementar na minha rotina, é montar a minha agenda da semana e orar. Orar em cima da agenda e falar assim: Pai, eu organizei o que estava no meu alcance, mas o tempo é seu, a agenda é sua, eu submeto tudo ao Senhor. Amém. E eu oro em cima da agenda, literalmente mesmo, tá? Com a mãozinha assim em cima da agenda. E pedindo direção, sabe? Submetendo os planos que eu fiz, que estavam ao meu alcance, né? O meu planejamento da semana, ao Senhor. Porque é Ele que tem todas as respostas. É Ele que sabe o que preciso, o que eu preciso de verdade. E é muito doido porque eu tenho sentido muita paz até quando as coisas começam a sair do que eu planejei. Coisa que uma ex-controladora, amém, Senhor, é ex-controladora porque as palavras têm poder. Então, de acordo com uma ex-controladora, qual seria meu modus operandi? Meu Deus, tá tudo saindo de acordo dos conformes com o que eu planejei. Mas fazendo isso e me atentando só o que tá ao meu controle, né? Só o que eu consigo fazer, que é organizar, ter as programações ali, eu fico em paz porque eu confio, sabe? Eu submeti aquilo ao Senhor. E às vezes uma coisa que parece que saiu ali do meu controle, que não aconteceu conforme planejado, acaba sendo melhor, muito melhor do que eu imaginei, sabe? Então é essa paz de submeter as coisas ao Senhor, mas não esquecendo que nós precisamos fazer tudo o que cabe a nós, né? No mundo natural, o sobrenatural é com o Senhor, mas tem muitas coisas que nós precisamos nos posicionar, que nós precisamos nos organizar, que nós precisamos nos capacitar, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente também. Tem uma frase do Billy Graham que eu acredito que encaixa, assim, perfeitamente com o nosso assunto sobre o tempo, que eu vou colocar ela aqui na tela também, então se você puder anota, porque ela é muito poderosa, que diz assim: para conhecer o que realmente importa para um homem, observe a que ele dedica o seu tempo. É muito simples, mas é muito verdade, né? A gente foca, a gente coloca o nosso tempo, a gente acaba mostrando o que é a nossa prioridade, onde nós escolhemos dedicar o nosso tempo. Muitas das vezes falar que tal coisa é prioridade, falar qualquer um fala, né, gente? Mas a evidência disso, a concretização, né, a prova de que realmente aquilo é uma prioridade é se você dedica tempo para isso, né? Então, será que o nosso tempo com Deus tem sido uma pequena fração da nossa agenda? Exemplo, 10 minutos devocional de manhã. Leitura da Bíblia, 15 minutos toda manhã. Então, será que o nosso tempo com Deus tem sido uma pequena fração da nossa agenda? Ou o nosso dia todo tem sido liderado por Ele? É uma pergunta que eu tenho me feito muito e um desafio que eu coloquei para mim e estou compartilhando aqui com vocês é do meu dia todo ser liderado por Deus, sabe? De não ter ali um tempo. Claro que eu tenho esses tempos, esses blocos intencionais de leitura da Bíblia, de devocional. Um dia, se vocês quiserem, eu posso compartilhar isso para vocês como eu tenho feito. Leitura de outros livros também complementares que me ajudam a ter um aprofundamento maior da Bíblia. Mas isso não pode ser, eu tô falando do meu ponto de vista, tá? 20 minutos, 40 minutos do meu dia. O meu dia todo eu quero que seja dele. Então, eu não quero que ele tenha só uma fração do meu dia. Eu quero que ele lidere o meu dia todo.
E outra pergunta aqui que eu me fiz. Será que estamos vivendo com intencionalidade ou no automático? Gente, eu não sei vocês, mas eu entro no automático muito fácil, muito fácil. Ainda mais com tantas distrações, né? Tanta dopamina barata aí. Então, será que nós estamos vivendo com intencionalidade, com foco, sendo liderado por ele ou no automático? Eu não sei vocês, mas eu não quero para esse ano de 2026 e para nenhum outro viver no automático. Será que estamos discernindo o que realmente importa? Será que nós estamos tendo ali os nossos princípios, os nossos valores claros e discernindo no nosso dia a dia o que faz parte incluir e o que não faz parte incluir, o que eu quero que continue ou o que eu quero jogar fora, o que eu quero assim, eu não quero mais isso aqui na minha vida porque eu tenho discernimento e eu sei que isso daqui não vai somar, isso daqui não vai agregar. Então, será que estamos discernindo o que realmente importa? E nós precisamos parar mais, sabe? É o que eu tenho tentado fazer comigo. Parar mais e fazer mais essas perguntas mais difíceis, sabe? Que trazem um tipo de confronto. Levar isso para a mesa, né? Para sua família, se você é casado que nem eu, se você é casada que nem eu, se você tem filhos também, sentar na mesa e trazer essas perguntas, conversar com isso, sabe? Conversar sobre isso, trazer uma clareza para todo mundo, para todos os integrantes da família, principalmente marido e mulher, para estarem com o mesmo foco, né? Com os combinados ali muito alinhados. E a reflexão de hoje que eu fiz, que eu quero compartilhar com você é: se o tempo revela o jardim, o tempo também vai me revelar. Porque o tempo, como eu compartilhei no começo, ele é imprescindível para o jardim. O tempo que ele vai, na verdade, revelar se aquele jardim ele foi cuidado ou não foi cuidado, se ele teve atenção, se foi feita, se o projeto realmente foi pensado ao longo do tempo. O tempo ele vai revelar a beleza desse jardim. Ele vai trazer à tona a beleza do jardim e também os erros. E também escolhas mal feitas, sabe? Mudanças no meio do caminho que não fazem sentido com o todo. Então, se o tempo revela o jardim, o tempo também vai revelar, vai me revelar. Então, se eu continuar com a agenda que eu estou hoje, agora trazendo para uma maneira prática, né? Porque às vezes olhando muito para o futuro fica algo muito subjetivo. Então, se eu continuar com a agenda que eu estou hoje, o que o tempo irá revelar sobre mim daqui a alguns anos? Eu acredito que nós precisamos olhar para isso com mais cautela, para fazermos escolhas mais inteligentes, mais alinhadas com os objetivos que nós temos e com o propósito de Deus para a nossa vida. Concordam comigo? Então, voltando para o versículo para a gente finalizar, para o versículo de hoje. Onde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. E a minha oração, para mim, que eu faço sobre a sua vida também, se você acha válido essa reflexão, é que o Senhor reposicione o tesouro. Reposicione o nosso tesouro quantas vezes forem necessárias. Que Ele reposicione esse tesouro. Que Ele me ensine e me mostre como eu uso o tempo que Ele me deu, o tempo que pertence a Ele. Esse bem que não volta, para que ele seja investido no que tem valor eterno e não seja desperdiçado. Que o Senhor nos ajude a nos distrairmos menos com o urgente, porque o urgente acaba roubando a nossa atenção o tempo todo, e a focarmos mais no eterno. Eu acredito que é tempo de pararmos e olharmos o que é eterno e colocarmos o nosso foco, a nossa energia, toda a nossa intenção no que é eterno, porque
Aí nós temos certeza que nós estamos investindo o nosso tempo, colocando o nosso tesouro no melhor lugar que nós poderíamos colocar. Porque tudo isso aqui vai passar, gente. Agora, o eterno é o eterno. É muito bom ter você aqui para nós refletirmos juntos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. E não se esqueça, a natureza revela quem Deus é. Um abraço, Deus te abençoe e até semana que vem.